Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem te cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E venho trazer mais uma palavra hoje da série Reinando em Vida, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo de número 13 e 14, que nos diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Eu venho te falar sobre o tipo de fé de Deus. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, porque com a boca se faz confissão para a salvação. E salvação vai muito além de que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, o que é verdade. Jesus já veio e perdoou o meu e o seu pecado. Porém, há muitos outros aspectos no Evangelho da Graça, como a cura, a libertação de todo e qualquer erro que ainda a gente persiste em viver. Porque não somos perfeitos. Ainda Cristo está se formando em nós, está se aperfeiçoando em nós. E muitas vezes, no início da nossa caminhada, ainda lutamos contra certos problemas, lutamos contra pecados, lutamos contra coisas que, humanamente falando, seriam invencíveis. Mas nós temos a palavra de Deus do nosso lado. Quando nós confessamos a palavra, quando nós fazemos como está escrito aqui: Cri, por isso falei. Quando nós falamos a palavra, declaramos, profetizamos o que está na palavra: salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Quando chamamos à existência o que não existe, conforme está aqui em Romanos capítulo 4, versículo de número 17, que está escrito assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chame a realidade o que você quer na sua vida. Libere palavras de bênção para o ano de 2020. Eu tenho sempre falado que 2020 é um ano de aceleração. É um ano que nós veremos a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. É um ano que nós veremos não só a promessa, mas as promessas se cumprirem na nossa vida. A palavra de Deus tem cerca de 8.000 bênçãos. De 8.000, uns dizem que são 5.000, outros dizem que são 2.000, outros dizem que são 8.000. Eu prefiro ficar com 8.000 promessas. 8.000 promessas. E muitas vezes nós pedimos: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus lá do céu pergunta para nós: com qual das 8.000 bênçãos você quer que eu te abençoe? E nós temos que ter esse espírito de fé para chamar à existência aquilo que nós queremos. Através do rema, da palavra falada, da palavra viva. João 6,63. As minhas palavras são espírito e são vida. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos à parte prática. Você tem uma enfermidade, ou você tinha, você começa a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si todos os meus pecados na cruz do Calvário. Pelas suas feridas eu fui curado. O Senhor Jesus Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Eu não preciso fazer nada, porque tudo já foi feito, está consumado. Ele consumou a obra, está sentado nos lugares celestiais, e eu me assentei com Ele em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, o qual me abençoou com todas as bênçãos, o qual já me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não só as coisas de miséria, não só a pobreza, não só a nudez, não só o perigo, não só a espada, mas a prosperidade. Eu sou chamado, destinado para reinar em vida. Eu sou da descendência de Abraão, por isso eu sou chamado para reinar em vida. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E vai declarando a palavra, vai falando a palavra, vai falando que você conhece, vai declarando que você conhece, vai chamando a existência aquilo que não existe. Muitas pessoas perecem, e a palavra vai dizer lá no Antigo Testamento, em Oséias 4:6, que o povo perece, o povo é destruído, o povo é levado cativo por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é o conhecimento da palavra. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus 1 vai dizer que, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, hoje fala pelo Filho. O Filho é a palavra. 1 João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que o que era desde o princípio, o que temos visto com nossos olhos, e as nossas mãos apalparam, contemplaram do verbo da vida. Eu estou tentando achar um versículo aqui, em Mateus 11, sobre a lei e os profetas duraram até João. Mateus 11, versículo 11 ao 13, vai dizer assim: em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14:15. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o dia de João foi pelos próprios esforços, foi pela lei, foi procurando profetas, foi procurando saber o que Deus tem para falar para mim, o que Deus tem para revelar para mim, o que o Senhor tem para falar. Hoje não. Você tem o Espírito Santo dentro de si, você tem aquele que inspirou a palavra. 2 Pedro 1,19 vai dizer assim: temos muito firme a palavra profética. Profetize, lance sobre a realidade aquilo que você quer ver na sua vida cristã, quer ver na sua vida em Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Aí você vai me dizer: mas hoje eu ouço falar que tem profetas nas igrejas. E tem profetas, porém estão exercendo de maneira errada, porque Efésios 4:11 vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, versículo 12, dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, ou seja, a plenitude, para que não sejamos mais meninos inconstantes, de duplo ânimo, ou seja, na linguagem de hoje, bipolar, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, tem um profeta revelando ali, ele vai ali, tem um profeta revelando lá, ele vai lá. Eu creio nos dons sobrenaturais, eu creio nos dons miraculosos, eu sou um pregador da graça, mas eu creio em dons, eu creio nas manifestações do Espírito, tanto que eu estou falando da palavra rema para você. Você liberar o rema de Deus, o logo, transformar o logos, a palavra escrita, aquilo que está escrito em rema, a palavra viva, torne a palavra viva. E 1 Coríntios 12, 28, vai dizer o seguinte, vai dizer assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. No capítulo 13, Paulo abre um parêntese falando do amor. E no capítulo 14 ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, já falando do orar em línguas. Mas principalmente o de profetizar, ou seja, que profetizeis. Porque o que fala em outra língua ou em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser do que também interprete, para que a igreja receba edificação. Profeta, a palavra profeta no seu original profetes, no grego, quer dizer falar por Deus. Falar como se o próprio Deus estivesse falando com a assembleia, com a igreja. Ou seja, pregar, ensinar, exortar, como foi falado aqui. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não fala para revelação do futuro. Você tem que profetizar o que está na palavra. Declarar o que está na palavra. O sozo, o rema da palavra. Você tem que declarar por cima da sua realidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, declare que o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades, das tuas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Declare o que está na palavra. Voltando lá em 2 Coríntios 4, crie, por isso falei, nós cremos, também falamos. Creia. Você tem a mente de Cristo. Pode o mundo inteiro, pode o diabo te perturbar, mas você tem a mente de Cristo. Você tem os frutos do Espírito na tua vida. Falta ativar os frutos do Espírito na tua vida. Você não precisa, tem gente que diz, né? Eu peço paciência para Deus e Deus me dá prova. Não precisa pedir paciência. Apenas exerça, apenas chame à existência o fruto do Espírito da paciência que já está dentro de você. A paciência já está dentro de você. O autocontrole já está dentro de você. Falta você exercer e reinar em vida. Pai, eu abençoo cada vida que está escutando esta pregação, Pai, este devocional. Pai, que segundo as suas riquezas em glória, o Senhor venha liberar, Pai, sobre esta vida cura. Se você puder, toque nas minhas mãos. Pai, eu venho liberar cura, Pai, pois o Senhor me chamou para pregar a Tua palavra. E a Tua palavra vai dizer em Marcos que esses sinais seguirão os que crerem. No Teu nome expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, pegaríamos em serpentes, se bebermos coisa mortífera não nos faríamos mal algum. Colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Pai, eu não posso impor as mãos sobre essa pessoa, mas eu posso tocar nela pela fé, Pai, e declarar a cura dela. Eu não sei se ela assistirá num quarto, numa UTI. Eu não sei se ela vai assistir em algum lugar, Pai. Mesmo talvez numa situação que não seja da maneira que as pessoas enxerguem como boa. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Pai, visita essa pessoa com salvação. Eu libero salvação, libertação sobre a vida dessa pessoa. Eu libero derramamento do Espírito Santo, derramamento do sangue de Cristo sobre essa pessoa. Que ela seja curada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Porque pela palavra
ela foi lavada, pelas feridas de Jesus ela foi curada. Pai, eu libero uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa, portas de emprego se abrindo, vida vitoriosa, salvação familiar, vida vitoriosa em todas as áreas da vida dela. Em nome de Jesus, Pai, que ela comece a reinar em vida a partir de hoje, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou o Jonathan Ricardo Dias. Essa foi mais uma pregação da série Reinando em Vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, se inscreva, deixe nos comentários o seu testemunho. Compartilhe esse vídeo para o número máximo de pessoas, para que elas possam ser alcançadas por essa palavra, para que mais pessoas sejam abençoadas no mundo inteiro com este evangelho da graça de Deus, antes que o Senhor venha para arrebatar a sua igreja. Então, o evangelho do reino vai ser voltado a ser pregado aos judeus, para que eles clamem: bendito